Boa noite, graça e paz, amém? Aleluia. Hoje eu vou falar sobre livre-arbítrio, o querer, a escolha, a decisão da pessoa. Deus controla tudo, todas as coisas. Até um fio de cabelo não cai da sua cabeça sem a permissão dele. Não cai um pássaro sem a permissão de Deus. Ele controla tudo. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Mas ele não toca, ele não mexe naquilo que é a sua escolha. Isso é muito tremendo. Porque quando eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu aceitei também o batismo nas águas e busquei a presença do Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo. Mas faltava alguma coisa. E o que estava faltando era eu ter um entendimento que eu sou livre para escolher. E a gente tem que escolher Deus sempre, sempre. Amém? Na palavra do Senhor fala em Deuteronômio capítulo 30, fala que ele coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele fala, escolhe. A escolha da pessoa. Adão e Eva estavam no melhor lugar, num paraíso. E o Senhor falou, pode comer de todas as árvores, menos dessa daqui. Um dia que comer, morre. A decisão em um lugar maravilhoso. E a decisão dele, a escolha deles, foi comer da árvore que o Senhor falou que não era para comer. É interessante porque Lúcifer vivia no melhor lugar, que é o céu, um ambiente maravilhoso. E ele e um terço de anjos escolheram não obedecer a Deus. E hoje são demônios. Então a gente vê que não é o ambiente que faz a diferença. Nós temos que buscar, claro, criar um ambiente, né? Um exemplo, a sua casa, você sempre buscar Deus, orar, consagrar, por louvores. É necessário isso, mas nem sempre você está em um lugar assim, mas está em um trabalho onde tem muitas pessoas falando palavrão, tantas coisas, ou em uma universidade onde as pessoas falam coisas terríveis. Mas a decisão é sua, você é livre, não importa o ambiente. É tão tremendo isso porque Lúcifer estava num ambiente maravilhoso, Adão estava num lugar maravilhoso, mas escolheram fazer o mal, viver o engano, a morte, a destruição. E Jesus estava em um ambiente, esse sim estava em um ambiente terrível, onde as pessoas cuspiam, batia, machucava, foi açoitado, para machucar mesmo, para arrebentar, envergonhado, tiraram a roupa dele, colocaram outra roupa para zombar dele, colocaram espinho, uma coroa de espinho na cabeça, bateram na cabeça dele, zombando, tirando sarro do Filho de Deus, um ambiente terrível. Onde ele vai orar, e é o jardim do Getsemane, lugar que fala espremer, né? Que ele ali sofreu. Ele orava e saía gotas de sangue, porque era um sofrimento espiritual de toda a humanidade que caiu sobre ele. Então a pessoa foi preso, traído, meu Deus, açoitado, machucado, ferido, pregado na cruz. Então o ambiente era terrível, mas ele escolheu servir ao Pai. E isso é tremendo na palavra. Então, a escolha da pessoa não tem lugar que vai mandar na sua vida, porque você é livre, Deus te libertou. Ele, quando foi pregado na cruz, foi rasgado tudo aquilo que era acusação sobre a sua vida.
Então ali era um lugar terrível, o Getsemane. Prensa de azeite, espremer até sair o óleo. Jesus foi espremido para que saísse o óleo, a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pressão esmagadora que ele sofreu ali. É literalmente um moedor de azeitona. Um ambiente assim terrível. Mas ele escolheu servir ao Pai. E nós temos muitas pessoas na Bíblia em situações terríveis, como Jó. Um ambiente onde perdeu toda a riqueza dele. Pegou uma enfermidade da planta da cabeça até a planta dos pés, do alto da cabeça até a planta dos pés. Um câncer, tumores, câncer generalizado, terrível. Em uma situação realmente de dor e sofrimento, mas ele fala para Deus que mesmo que o Senhor me mate, é no Senhor que eu vou esperar. Ele fala, o meu Redentor vive. Ele buscou a Deus mesmo em uma situação de perder 10 filhos no mesmo dia. Que dor é essa, que sofrimento, mas ele buscou a Deus. A escolha da pessoa. Você pode escolher Deus em qualquer situação e isso vai fazer a diferença na sua vida. Como Daniel. Daniel, meu Deus, era um príncipe, mas foi levado para a Babilônia. Meu Deus, ali ele sofreu terrivelmente. Foi colocado numa cova de leões famintos. Olha o ambiente que ele estava. Mas ele escolheu Deus. Teve proteção na vida dele. Os Sadraque, Mesaque e Abednego, colocado numa pressão terrível ali para dobrar o joelho para uma estátua. Colocado em uma fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Num ambiente terrível, mas eles escolheram Deus. Escolha Deus em qualquer situação da sua vida. Não deixe um ambiente, situações na sua vida, tirar você daquilo que é servir a Deus. Seja a situação que for, e você vai ter a vitória. Davi, em tantas situações, em Ziclag mesmo, quando olhou e perdeu tudo, viu, meu Deus, queimou, e pegaram tudo, acabou. Até os amigos deles, os que tinham aliança com ele, falaram em apedrejar ele. Se ele não tinha mais nada, e ainda aqueles que eram os fiéis que andavam com ele. Já pensou se ele tivesse completamente entregue a homens, a pessoas, a situações? Mas ele reanimou-se em Deus, ele escolheu buscar a Deus. E teve a restituição de tudo. E ainda não faltou coisa pequena nem grande, e ainda teve o despojo do inimigo. E assim com cada um servo de Deus, a honra veio sobre eles, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. E Jesus está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E toda boca tem que confessar que Jesus é o Senhor, e todo joelho tem que se dobrar. Porque escolheu servir ao Senhor. Então querer, servir a Deus vai fazer a diferença na sua vida. Ninguém vai para o inferno, coitado, que azarado, foi para o inferno, não. Foi para o inferno porque escolheu fazer o mal. Ninguém vai, que sorte aquele cara teve, ele foi para o céu. Não é sorte. Ele escolheu servir a Deus. E isso é o tremendo na palavra de Deus. E eu posso falar para você, seja a situação que você estiver passando, escolha Deus. Ser fiel ao ministério, à igreja, à obra do Senhor, ao corpo de Cristo. E você vai viver coisas poderosas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.
Nós buscamos a Deus como igreja. É o único jeito de vencer o inferno e ter vitória. Mas para isso você tem que tirar o velho para vir o novo. Se eu não tirar o velho homem ele mente. O velho homem judeia as pessoas. Eu tenho que tirar esse velho homem para que venha o novo homem. Aquele que fala a verdade e aquele que cuida bem das pessoas. Se não tirar o velho, não pode ter o novo. Não dá para uma hora ser bom e uma hora ser ruim. Isso não procede de Deus. Então nós precisamos buscar e entender no nosso espírito que a decisão é sua. Deus controla todas as coisas. E isso eu posso falar para você. Quem faz chover? É os ídolos, é outros nomes. A Bíblia fala, não é. Chove por si mesmo? Não é. Quem faz chover é o Senhor. Pode buscar na palavra de Deus. Ele controla todas as coisas. Ele formou ali a luz, ele criou as trevas, ele fez tudo para ele. Ele fez o visível e o invisível, e tudo ele fez para ele. Ele controla tudo, o mar, a água, a onda, só vai chegar até aqui. Vai chegar ali na areia, tem que parar. O controle de tudo está em Deus. Agora, na hora que você escolhe o mal, aí ele não pode impedir de Satanás, os demônios, de agir, roubar, matar e destruir. Mas se você andar nele, escolher sempre ele, por mais que esteja difícil, você vai ter vitória. Então queira realmente viver e escolher Deus sempre. Então eu entendi. Eu tinha aceitado Jesus, batizado nas águas, no Espírito. Mas estava faltando alguma coisa, eu entendi que eu tenho que escolher sempre Deus, sempre falar a verdade, sempre buscar mais e mais de Deus. Faça isso na sua vida e você vai vencer as situações mais difíceis. Porque todos os homens de Deus passaram. O próprio Jesus passou. Mas foi fiel até a morte e morte de cruz. Teve sim um momento dele pensar em desistir. Afaste de mim esse cálice. Orou 3 vezes. Porém, ele falou para o Pai, mas para isso que eu vim, meu Pai. Não foi para isso que eu vim. Que se cumpra em mim a tua vontade. E ele foi cumprir a vontade do Pai. E ele hoje é o nome que o Pai responde se você clamar no nome dele. E ele ensinou, no meu nome você vai expulsar demônio. Você vai curar enfermo no meu nome. O que pedir ao meu Pai, no meu nome, vai ser atendido, de acordo com a vontade dele. E eu quero orar pela sua vida. Nós em maio, dia 14 de maio, nós vamos começar um jejum. E é tão tremendo isso, que é o jejum de quebrar a quebra dos cativeiros espirituais. Eu vou estar ministrando também na live, nessa quarta-feira, dia 29, sobre libertação, uma palavra que nós recebemos num domingo, que é quebrar os cativeiros espirituais. As situações que as pessoas ficam presas e precisa tomar posse da palavra liberada, para que você ande na liberdade, livre. O apóstolo Estevão ministrou nesse domingo sobre a gente ser livre. A bispa Sônia com a bispa Fê, na Mais Que Ver Internacional, ministraram e terminaram ministrando ali, falando sobre ser livre. Então nós precisamos receber a palavra e falar, eu quero andar nessa liberdade, para viver as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem coisas grandes para você e você está preso em situações. Nós temos que orar e buscar o Senhor. Nós vamos ter a marcha para Jesus, que vai ser o quê? Milhões de pessoas. Ser milhões de pessoas lá em São Paulo, dia 4 de junho. É a 34ª edição
da Marcha para Jesus, algo assim poderoso que vai acontecer sobre o Brasil. É algo assim muito poderoso, ser um derramado do Espírito Santo. Os maiores cantores de louvor, gospel, vai estar na Marcha para Jesus ali em São Paulo, dia 4. Vai ser algo assim extraordinário, poderoso de Deus. Vai ter a Marcha para Jesus dia 8 de agosto. Lá na Bahia, vai ser algo assim poderoso, vai ser um derramar glorioso de Deus. Então nós temos que buscar mover de Deus. Deus está movendo, unindo as igrejas. Isso é um poder extraordinário de Deus sobre a terra, que traz a direção, a libertação de toda a prisão que Ele já conquistou, mas que nós precisamos tomar posse em nome de Jesus. E saber que só você pode decidir o seu querer, você realmente entender que a escolha é sua. Tem um livre-arbítrio. Mas quando você escolhe Deus, já escolheu andar na verdade, pronto, acabou. Não volte ao jugo da escravidão, mas viver a palavra de Deus. Todos os dias a decisão sua é servir ao Senhor. Escolhe mesmo servir ao Senhor. Que o seu querer e realmente buscar a Deus, invocar o nome de Jesus, vai fazer você viver coisas poderosas sobre a sua vida. Amém? E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você realmente deseje profundamente viver Deus. Saber que Ele tem o controle de tudo, menos da sua escolha. É você que escolhe, dia a dia, servir a Deus. E ninguém, nem situação, nem um ambiente, nem homens, pessoas, nem demônios, nem anjos, pode atrapalhar a sua vida, pode manipular a sua vida. Você tem a autoridade de Jesus para tomar a decisão certa. Deus falou para Caim, o pecado já à porta. Os seus desejos vai ser contra você, mas cabe a você tomar a decisão. É você. E Caim tomou a decisão errada. Foi igual o pai dele, tomou a decisão errada. Mas eu falei de muitos servos de Deus que tomou a decisão certa em um ambiente terrível, mas tomou a decisão certa e foram honrados em situações que era impossível. Mas em Deus, escolhendo Deus, você vai ter vitória e vai receber dupla honra em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Meu Deus e meu Pai, é no teu nome santo. Eu oro pela vida de cada um que está me ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa cobrir com a tua graça, com a tua unção. Que possa viver tudo que o Senhor tem, meu Deus. Nós somos livres e nós vamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Aquilo que nós perdemos por muitas vezes não saber estar preso a situações, mas agora livre, buscando o Senhor, vamos ter restituição, vamos ter restauração. Em nome de Jesus, você vai receber restituição de Deus. Deus é poderoso, e uma restituição 7 vezes mais. Uma restituição plena de Deus, perfeita do Senhor sobre a sua vida. Pai Todo-Poderoso, cobre a vida de cada um que está me ouvindo, Senhor. Com a tua unção, com a tua glória. Move esse poder, essa unção, Pai Todo-Poderoso. Mostra a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus por cada um que quer realmente viver o Senhor, que quer ter a escolha, a decisão, o querer correto, viver aquilo que sabe que o Senhor tem para ele, que são bênçãos sem medida. Eu abençoo cada um que está me ouvindo, que está em concordância comigo, que possa viver tudo que o Senhor tem, que o Senhor escreveu quando ainda estava no ventre materno, que ainda não tinha nem forma,
Era uma substância informe. O Senhor escreveu toda a história dessa pessoa. Oh, meu Deus, como está na palavra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que o Senhor constituiu antes, o Senhor já constituiu profeta às nações. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida que você está me ouvindo. A palavra do Senhor fala em Isaías 1:19, se quiserdes, se você querer, se você quiser, se quiserdes me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Então a decisão é sua. Você pode estar onde for, você pode estar numa prisão, numa situação difícil, em um leito de enfermidade. Mas se você invocar o nome de Jesus, falar, eu escolho Deus agora. Eu não escolhi Deus. Eu só falava, mas eu não escolhi. Agora eu escolho. Eu escolho servir a Deus. O Senhor vai te dar paz aonde você estiver. Seja onde for, os servos de Deus estavam em situações que não tinha saída. Mas porque escolheu Deus, Deus manifestou a glória dele porque ele é poderoso para fazer o impossível. É com ele mesmo, é com ele, é só ele que pode agir no impossível. Ele vai agir a favor da sua vida, porque você fala, eu vou invocar Jesus, eu só vou buscar esse nome. Comece a invocar só esse nome. Fala que você quer viver coisas poderosas. Começa a buscar essa presença de Deus. E ser uma pessoa que fala, eu quero ser uma pessoa boa com as pessoas. Eu quero fazer com as pessoas o que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa unção e nesse poder. Em nome de Jesus, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então escolha o Senhor. Está com você. Você não depende de fulano, de ciclano, do ambiente, da situação. Não. Você só depende de você invocar Jesus Cristo. Falar, eu quero servir o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Me ajuda a conhecer o Senhor. E Ele vai se manifestar na sua vida. Foi assim que entrou na minha vida. Eu comecei a ouvir na igreja e tudo. Eu comecei a buscar. Falei, eu quero ouvir Deus. Eu quero a essência. Eu quero ter intimidade com Deus de verdade. Eu não quero andar de forma religiosa, falar que fala com Deus e ficar atrapalhado com a minha mente, com o meu querer. Não, eu vou ouvir Deus, eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor. E Ele vai mover sobre a sua vida. E você vai começar a ter intimidade com Ele. Você vai querer realmente fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E não importa onde você estiver, vai chegar a glória de Deus. A igreja chega aonde você está. Se chegou essa palavra, é a igreja que está chegando em você. Porque eu sou um pastor, eu faço parte da igreja Renascer e estou falando para você que a cura, que a paz, que a libertação vai chegar na sua vida. E Deus é poderoso para realizar. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Valeu demais. Tchau, tchau, queridos. Aleluia. E não se esqueça, quarta-feira, dia 29, eu vou estar ministrando sobre libertação. Amém? Quebrar os cativeiros espirituais. Amém? Aleluia. Às 18 horas, no YouTube, você põe lá, @pastor.gilberson. Amém? Glória a Deus. Valeu demais. Tchau, tchau, queridos.